11 coisas chocantes que aprendi desde o meu despertar. Essa aqui ela fala sobre o caminho do despertar através de diferentes artigos. Já se passaram 5 anos desde que ela começou a questionar a verdadeira essência de quem ela era. 5 anos, então quer dizer, isso aqui foi 2016. Então, 2011. 2011 que ela começou a despertar. Eu comecei mais ou menos em 2011 também, ou 2010. Mas, na verdade, eu comecei a despertar em 2001 ou 99, mas eu ainda estava pavimentando o meu caminho, ainda não estava muito certa, eu estava confusa, tinha muitas dores de cabeça enormes, mas queria questionar mais, procurar mais antes de chegar a uma conclusão. Mas eu comecei o meu despertar em 2099 para 2011. Nesse artigo vou resumir meu caminho de despertar através de referência de artigos. Já se passaram 5 anos desde que comecei a questionar a verdadeira essência de quem eu sou e por que estou aqui. Quando tive a percepção chocante de que não era meu corpo físico, comecei a ficar obcecada pela minha alma e porque me colocaria nesse corpo, nessa vida. Eu dediquei a maior parte do meu tempo de vigília. Eu já venho procurando desde os anos 80 sobre quem eu sou, sobre isso. Desde que eu era uma adolescente, eu queria saber quem eu era. Já tinha isso. Eu fui uma menina assim, às vezes, muito amiga, mas ao mesmo tempo isolada, solitária, que gostava de ficar sozinha. Quando todo mundo estava celebrando o Natal, eu ficava perto de uma árvore ou numa árvore pensando. Eu ia para o mar só para pensar por que eu estou aqui, quem eu sou. Eu ia para a colina e eu ficava pensando por que eu estou aqui, quem eu sou. Sempre. E isso era os anos 70, o finais dos anos 70 a anos 80. Mas foi em 99 para 2001 que eu comecei realmente a mudar, e foi em 2001 o cataclismo que realmente abriu a minha mente. Foi em 2011 para 2010 por aí. A maioria das pessoas que estão lendo esse artigo agora tem visto muitos caminhos de realização e muitos buracos de coelho, né? Coisas que são muito profundas, buracos de coelho quer dizer que ainda existe muito mais para você procurar, que está escondido dentro do buraco do coelho. Não há dúvida de que você teve algumas realizações chocantes e talvez algumas delas correspondam às minhas. Aqui estão as 11 coisas mais chocantes que aprendi desde o meu despertar. Primeiro, os seres humanos não estão no topo da cadeia alimentar. Esse planeta está sendo controlado pelos que os textos gnósticos chamam de arcontes, que é um pequeno grupo de seres répteis e seres semelhantes a amebas que usam inteligência artificial sofisticada, extraterrestres cinzas e inteligência artificial para executar suas ordens. Existe uma escola de pensamento de ideais que acham que os cinzas poderiam ser inteligência artificial, os greys. Esses seres usam humanos como alimento, alimentando-se de sua energia negativa. Eles precisam de energia para se sustentar porque têm uma conexão diminuída com o seu Criador. Eles existem em uma frequência vibratória diferente que é invisível para a maioria das pessoas. Bia, até aí o que eles são não importa, para mim não importa, eu não quero julgar, não quero chegar até aí. Entretanto, o que me enfesa é o fato de que eles querem controlar. Se eles quiserem controlar, é só dar um pontapé no traseiro. Segunda, a colheita, como se fala na Bíblia, é na verdade a colheita de energias, de humanos criados pela sobrevivência e doença, adoração à luz falsa e medo derivado de convulsões econômicas e políticas, religião, genocídio populacional e guerra. Isso também pode significar literalmente a colheita de corpos físicos reais do planeta.
que liberam sua energia segundo falsos e arquetipos de luz. Tudo que sentimos com nossos 5 sentidos é uma ilusão holográfica. Toda a energia que vibra em certa frequência. Estamos um pouco no controle do que criamos com base em nossos pensamentos, crenças e contratos que fizemos antes de chegarmos a esta vida. O resto da nossa realidade é uma sobreposição holográfica que foi denominada Matriz. A série de filmes do Matrix é, na verdade, uma representação precisa desse holograma. Podemos sair dessa matriz e retornar a uma matriz orgânica, elevando nossa vibração. Então quer dizer que nós não estamos em uma matriz orgânica, e parece orgânica a natureza, fauna e flora. Então como explicar isto? Eu me acho também orgânica, mas não somos totalmente orgânicos, nós somos híbridos, metade eletrônica, metade orgânica. Tudo isso está de cabeça para baixo e para trás, e a verdadeira experiência da Terra que procuramos existe como um espelho desta. Apenas olhe para nós, tudo está para trás, tudo está de cabeça para baixo. Os médicos destroem a saúde, os advogados destroem a justiça, os psiquiatras destroem a mente, porque eles distorcem muitas coisas. Os cientistas destroem a verdade. Psiquiatras e psicólogos apenas querem que você ouça o que eles querem te dizer, o que eles acham que são certos. Por isso que eu nunca gostei dessas coisas. Isso são para gados já condicionados. Os cientistas destroem a verdade. A grande média destrói informações. As religiões destroem a espiritualidade e os governos destroem a liberdade. Michael Elna. Everything is backwards, everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroys spirituality. Os seres que manipularam o planeta não podem criar, então pegam o que foi criada e o manipulam, e então prendem os seres dentro de sua criação. E por que isso? Porque as manadas, eles e elas adoram louvar, crer, morrer e destruir por um Deus já criado, né? Todo mundo sabe que quando eles vieram aqui já encontraram coisas orgânicas, já encontraram a biologia aqui, a diversidade. Mas o que eles fizeram? Eles replicaram tudo isso, eles manipularam, eles alteraram a sua programa molecular. Entende? Eles criaram outras coisas, eles manipularam, distorceram o original e fizeram réplica. É como made in China, né? Produtos replicados que eles tiram ideias de fora para fazer na China e nada presta. 5. Os Illuminati, o nível inferior do grupo Arconte. Eu já sabia. E eles acham que eles são superiores, mas eles são nada, eles são apenas servantes dos dragões. Os dragões estão no topo da hierarquia deles. Isso é fisicalidade aqui no planeta. É fortemente em sacrifício humano e sexo, especialmente pedofilia. Zoofilia e diabrura. Rituais satanistas são mantidos sob o Vaticano e muitos outros edifícios, não só o Vaticano, em todas as outras religiões e outros edifícios específicos da linha lei, em dias astrologicamente planejados, onde as crianças são estrupadas e mortas para alimentar os arcontes, literalmente com puro sangue não adulterado. Em todas as religiões tem isso. Todas as religiões abraâmicas, até mesmo hindu, existe esse negócio de rituais satanistas e que usam crianças, que usam até animais, que usam seres humanos. Não venha com esse cristianismo e apenas católico. Por isso eu não gosto de tirar partido. Essa peça parece mais a judeia, sei lá. Eu não gosto de tirar partido. Para mim, tudo do mesmo saco, farinha do mesmo saco. Não importa a religião, que matriz ela vem. Não importa o partido político, de onde ele vem. Não importa a etnia, de onde ela vem. Para mim, são todos bosta do mesmo saco, mesma latrina. Somos todos parte reptiliana.
claro, porque fomos manipulados. Nossos cérebros foram geneticamente modificados pelos Anunnakis. Anunnakis são reptilianos. Para os idiotas que não sabem, que ainda viajam no algodão doce aí, pensando que Anunnakis são uma versão humana, né, um velho de baba, né? Agora, fiquem sabendo, se quiser, né, ainda tem isso, se quiser, que os Anunnakis são esses seres aqui, na maioria são híbridos, ok? Metade humana, metade bestas. De modo que somos velados de nossas verdadeiras origens, para que possamos ser facilmente controlados e manipulados. O corpo humano foi criado para servir aos Anunnaki. Não o corpo humano, ele foi distorcido. O corpo humano foi criado para experimentar o todo, a fonte, como qualquer outra coisa sentiente. Mas essa nossa versão atual, que vivemos nela, essa aqui foi modificada. E talvez outras anterior a essa aqui, as antecedentes também, foram também manipuladas. Não apenas essa nossa nova versão, mas também as anteriores. Eu acho que algumas gerações atrás também foram manipuladas. Os que são Neanderthals, os Homo sapiens, os Denosavans e os Homo erectus podem ter sido também manipulados. Pode ter sido uma versão criada por eles também. Entende? Só outras versões que viviam aqui há bilhões de anos atrás, que eram um pouco semi-eterial e semi-física, que eram verdadeiros seres aqui terrestres. Eles não eram tão densos assim, tão puramente físico, sólido como nós somos. Mas as outras gerações de Neanderthal, Denisovans, Homo erectus, Homo sapiens e outros tipos de homos, eles foram manipulados pelos Anunnakis. O corpo humano foi criado para servir aos Anunnaki, mas a única coisa que não pode ser controlada é a alma que o ocupa. A alma também pode ser um projeto de laboratório também. O que eles não podem tirar é a essência, a consciência. A consciência não é a alma é outra coisa, o espírito já é outra coisa, a mente é outra coisa, tem todas entidades diferentes. Agora, o que eu ia falar? Os Anunnaki não criaram os seres humanos. Primeiro, porque os seres humanos foram uns dos primeiros a ser criados pela fonte nas galáxias, ok? Então não tem lógica dizer que eles criaram-nos. Isso não é verdade. Já existem outras versões de humanos que eles tiraram, cujos DNA eles tiraram e fabricaram outros, até antes de vir para a Terra. Existe uma agenda da nova era criada para confundir, desinformar, nos impedir de agir, nos manter separados uns dos outros. New Age não é tudo besteira, no entanto. Há pepitas de ouro, na verdade, que são misturadas com uma pequena percentagem de desinformação. Essas pepitas podem ser pistas valiosas para a agenda obscura e podem lançar luz sobre as tecnologias que estão sendo usadas contra nós. Discernimento é algo que tem sido crítico quando se trata de recolher qualquer informação. E às vezes existem canalizadores que estão até a trabalhar para a nova ordem, disfarçados de pró-humanos, de pró-humanidade, de pessoas que têm boas intenções, mas na realidade eles estão a trabalhar para a nova ordem também. E muitas pessoas não sabem. Principalmente aquelas que têm ligações com alguns seres, pode ser extraterrestre, ou deuses, ou religiões. Isso aí totalmente está trabalhando para a nova ordem. Só que elas estão lutando por sua fação, a fação na qual ela trabalha. Entende? Mas se você for neutra,
Quando você é neutra ou neutro, você não quer saber de nada, você não é contra, a favor a nada. Você é apenas do contra de tudo que está errado. Tipo, você é apenas um ser que não pertence aqui e que queria modificações, ou queria mesmo zarpar daqui de vez. E é uma pessoa que é totalmente diferente, que não quer tirar partidos. Essa pessoa você pode pegar no fogo por ela, porque elas são realmente honestas e tem o seu bem-estar em mente. Oitavo, há uma diferença entre canalizar e receber mensagens telepáticas. E a canalização pode ser facilmente filtrada pelos lacaios, que são os minions de falsa luz dos arcontes. Isso é verdade. Uma boa regra é que se uma pessoa ouve vozes em sua cabeça, ela pode estar com esquizofrenia, ou ela pode estar sendo também manipulada e perturbada por entidades, falando tão claro quando alguém falando com eles no telefone. Então isso poderia facilmente ser um engano. Existem falsos seres de luz que podem se passar por anjos ou guias espirituais. E isso que muitos canalizadores, principalmente aí no Brasil e nos Estados Unidos, acham que estão a lidar com seres realmente genuínos, e não estão. No caso dos ciganos, dos médios, de certas doutrinas aí que canalizam a Emmanuel, isso e aquilo. Esses seres, eles não sabem, mas eles estão a lidar com os dominadores. Muitos deles reptilianos, greys e outros. A telepatia é uma conexão com o ser através de pensamentos e sentimentos, e é menos suscetível a interferências. A forma mais elevada de canalização é a conexão com o seu eu superior, ou partes de vocês que estão em vidas paralelas. Com nossos avatares, né? Mas não com o eu superior. O eu superior poderia também ser uma parte desses seres que nos dominam e nos controlam. Então, as pessoas devem seguir apenas o que sentem, entende? E não falsas mensagens, falsas vozes, a falsos seres que dizem ser isto e aquilo, anjos ou mestres ascensos, ou teu guia espiritual. Às vezes eles te enganam. Então, se algo vem a ti e te força-te a seguir algo que você não quer, e te puxa e dá dor de cabeça, então aquilo não é nada positivo, aquilo é algo negativo. Se tu tens dor de cabeça a receber uma canalização, se tu sentes um pouco assim como desequilibrada, nervosa, fica agitado ou agitada e sente um pouco, como é que se diz, de cabeça assim leve, assim tonto ou tonta, então as energias que estão ao teu redor não são nada do bem, e é melhor mandar eles zarpar, se você é sábio ou sábia não, bastante. Nem todos os extraterrestres cinzentos são malévolos. Lógico que sim. Há centenas de civilizações alienígenas cinzentas em nossa galáxia, e alguns desses grupos são realmente totalmente reverenciados e aceitos nos pacíficos conselhos e federações galácticas. Mas mesmo assim eu ainda tenho as minhas dúvidas. Eles não são maliciosos, eles não são mal, mas também não são assim uns seres que podem ser confiados, entende? 100%. Mas eles não são mal, porque também existem as nossas espécies também que são mal, e a gente deve olhar para nós mesmos antes de julgar os outros seres criados, né, pela fonte. Então é tudo uma forma assim de experiência, de experimentar e ver onde eles vão,
o que eles querem de você e que como eles querem e como eles te usam. No final das contas, se essa pessoa for usada, geralmente eles usam a gente para fazer um projeto para eles ou mesmo para fazer batalhas para eles contra seus adversários. Porque eles vivem assim de divisões, como aqui as políticas, tudo dividida, tudo brigando uma com a outra. A mesma coisa são eles. Eles têm fações que brigam entre si. E o que eles fazem é usar as pessoas, é nos usar para fazer batalhas com eles. Eles já tentaram isso comigo, mesmo eu sem querer. Eu não queria isso e alguns deles fizeram isso comigo. E até eu cortar contrato, eu cortei o barato deles, cortei as asinhas deles, não mais me perturbaram. Ok? Então, cabe a cada um de nós decidir, não podemos também culpá-los inteiramente. Eu os culpo por uma coisa, porque lá atrás eu era ainda jovem quando eles ficaram me atanazando, me atentando. Eu tinha apenas 8 anos quando comecei a ver luzes atrás do meu quintal, pela casa da vizinha, que ficava mais ou menos 500 metros da minha casa, e da casa da vizinha dava para ver meu quintal. E eu via luzes lá, luzes claras mesmo, mas eu não contava para ninguém, eu guardava segredo. Em 83 eu fui abduzida por esses seres aqui. Exatamente 3 deles, a mesma nave, mas era metálica, de estilo velho, de modelo velho dos anos 30 ou antes disso. E eles vieram me abduziram e eu vi em detalhes a poltrona de couro marrom, os painéis coloridos de luzes, vi tudo isso, ainda lembro-me. E naquele tempo eu não sabia birosca algum de ET, eu era uma menina que só queria viver a vida, né? Uma menina de 17 anos antes de casar, um pouco antes de casar. Mas lá atrás eu tinha apenas 7 anos de idade e eles não deveriam fazer isso comigo. E por isso que eu dou bronca neles, sabe? Porque eles me colocaram na posição em que eu hoje em dia encontro-me. E não venham dizer, por que culpar os outros? Eu culpo sim, porque lá atrás eu era pequeno, eu era jovem. E eles que arrumaram todos os planos para eu casar e sair do Brasil. Foram eles que eu sei. Porque eles tinham outros planos para mim. Eu não sei porque eles não me quiseram. Que eles não quiseram, não queriam que eu ficasse no Brasil. Eu acho que foi os servantes dele que pediram isso. Eles já sabiam que no futuro eu já ia falar o que eu falo hoje deles. Entende? Então, lá atrás eles já me perseguiam. E eram vários deles, vários. Os mais malignos eram os que a gente chama de... Vocês chamam aí da matriz Exu, isso, aquilo. Também me perseguia com o tal de Jesus, que é o tal de Sananda, Mitres, também me seguia. Ele trabalha com o tal de Exu. É um cara mulato, negro, entende? E eles vivem lá embaixo, onde existia o Hades, né? O mundo das trevas. Mas isso é tudo a terra oca lá embaixo, não tem nada a ver de Hades. Para mim não tem nada de mistério, é tudo científico. Tudo que existe é científico. Então para mim não tem nada de mistério ou me faz chocada, me faz chocar, nada. Para mim é tudo muito natural. Então, a gente não deve culpá-los, como eu estava falando, não deve culpá-los, mas veja o que eles fazem com você. Se eles estão afetando o teu destino, criando holografia para ti, como fizeram comigo, ou configurações que você não quer, porque eu não me lembro de ter feito nenhum acordo com eles, nenhum contrato. Eu lembro-me que vieram o werewolves são híbridos lobos, né? Tem que chamar lobisomem. Vieram para mim para eu assinar contrato com eles. Eu antes de eu assinar, eu já vim para meu corpo, já entrei no meu corpo. Não quis saber de assinar nada.
ok? Porque eu não quero me envolver sem saber no que eu estou me metendo, eu não quero. Mas se eu falo o que eu falo tudo hoje em dia, porque eu estou farta. Alguns desses grupos são realmente altamente reverenciados e aceitam nos pacíficos conselhos e Federação Galáctica, né? As federações de galáxias ou a confederação deles. Porque eu não sei, eu acho que eles também estão envolvidos em coisas que não são boas também. Eles não vou dizer que são 100% malignos, mas também não são coisa boa não. Houve uma campanha deliberada para agrupar todos os cinzas na mesma categoria, a fim de confundir as pessoas e evitar que os cinzentos benevolentes sejam confiáveis. Pode ter aqueles que não estão envolvidos nessa trapaça de dominação e controle, então eles são pessoas ok. Mas foi esses aqui que me abduziram. 10. O governo tem viajado para a Lua e Marte com tecnologia ET desde a década de 2019-50 e tem bases em ambos os lugares, bem como em outros lugares do nosso sistema solar. A maior parte da vida em outros planetas do nosso sistema solar existe dentro do planeta ou em outra dimensão. Nosso Sol é um portal para os cósmicos e está cheio de seres indo e vindo em todos os momentos. Claro. Houve uma armadilha de reencarnação que manteve muitas pessoas presas em um ciclo de decepção e baixa vibração. A lei universal do karma tem sido usada como uma manobra para fazer com que as almas concordem em continuar voltando à encarnação física. Sua memória é limpar cada vez para que elas não lembrem que são o que a karma precisam equilibrar, repetindo as mesmas questões kármicas de outra vez. A luz branca no fim do túnel pode muito bem ser um buraco de minhoca que leva a lua, onde os falsos seres de luzes estão esperando e posando com seus entes queridos, por ser até seus pets que já morreram. E eles não nos deixam lembrar de nossas prévias encarnações, porque se a gente soubesse, a gente ia fazer reivindicar, né? A gente iria redimir aqui a gente ia ver que a gente foi em outras vidas, a gente ia tentar ser uma pessoa melhor, evoluir, mas não, a gente não lembra, porque eles querem que a gente continue nesse ciclo vicioso, repetindo karmas para continuar a voltar e trabalhar para ele na matriz. A boa notícia é que estamos acordando da programação e da névoa mental, estamos percebendo o que aconteceu. Nós vamos mudar nossa realidade com nossa consciência, pensamentos e intenção. Haverá um retorno da nossa memória e da nossa capacidade de criar e se conectar com o nosso Criador. Amém. O corpo humano se tornará um veículo através do qual podemos desfrutar da fisicalidade na Terra, enquanto coexistindo em outras realidades ao mesmo tempo. A raça humana logo estará livre e as futuras gerações deixarão de ser alimento para aqueles que nos escravizaram. Um dos melhores resumos do quadro maior pode ser encontrado no seguinte vídeo. A raça humana se desequilibra, o leão não dorme mais. Ok, então é isso.